A criação do mundo. O início de tudo segundo a Bíblia. Quando o ser humano levanta os olhos para o céu estrelado, é impossível não sentir a força da pergunta que atravessa todas as gerações. De onde viemos? Como tudo começou? O que havia antes da luz, antes da terra, antes mesmo do tempo? Essas não são apenas curiosidades científicas, mas inquietações espirituais profundas que revelam o desejo de compreender o sentido da vida. E se a resposta para esse mistério tão grande não estivesse escondida em fórmulas complexas ou teorias inalcançáveis, mas logo nas primeiras páginas da Bíblia? O livro do Gênesis abre sua narrativa com uma revelação extraordinária: a criação do mundo. Não como um simples registro histórico, mas como a declaração de que o universo, a vida e cada um de nós tem uma origem sagrada. O relato da criação não fala apenas do passado. Ele revela fundamentos para o presente e abre horizontes para o futuro. Porque conhecer o Deus que criou o céu e a terra é também reconhecer quem somos e qual é o propósito da nossa existência. A criação não é apenas um evento distante, é a raiz da nossa fé e identidade. Hoje vamos mergulhar nessa narrativa divina para descobrir que cada detalhe da criação carrega uma mensagem para nós. Uma mensagem que fala de ordem, de beleza, de ritmo e de cuidado. Porque o mesmo Deus que formou os céus e a terra continua recriando dentro de nós, trazendo luz ao nosso caos, esperança às nossas trevas e vida onde parecia haver apenas vazio. O Gênesis descreve o início com uma frase impactante. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Essa imagem pode parecer assustadora, um mundo sem direção, sem beleza, sem vida. Mas é justamente nesse cenário de vazio que Deus decide agir. Ele não precisa de matéria pré-existente, nem de recursos à sua disposição. Ele cria a partir do nada. Sua palavra é suficiente para trazer à existência tudo o que não existia. Esse detalhe é fundamental para entender o poder do Criador. Ao dizer haja luz, a escuridão não teve escolha. Ela simplesmente cedeu. Quando Deus fala, o impossível se desfaz. O caos se organiza. A vida se manifesta. O universo inteiro nasce do sopro da sua voz. E se ele foi capaz de trazer ordem ao caos do cosmos, será que não pode trazer também ordem ao caos da nossa vida? Quantas vezes nos sentimos exatamente como aquela terra sem forma e vazia? Corações em confusão, dias sem direção, trevas que parecem cobrir tudo ao redor. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que criou o mundo continua falando hoje. Sua palavra não perdeu força. Ele pode iluminar nossas trevas, dar sentido ao vazio e transformar o que parecia perdido em uma nova criação. Esse início do Gênesis não é apenas a explicação de como o mundo começou. É também um convite a confiar que o Criador ainda age. Se Ele falou e tudo se fez, também pode falar hoje ao nosso coração e recriar dentro de nós uma vida nova. O primeiro ato criador registrado na Bíblia é a separação entre luz e trevas. Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. Esse gesto é muito mais do que um fenômeno físico. É o símbolo da vitória da ordem sobre o caos, da esperança sobre o medo, da vida sobre a morte. A luz não apenas iluminou o universo, mas deu direção ao tempo, inaugurou o primeiro dia, marcou o início da história. O detalhe impressionante é que o Sol, a Lua e as estrelas ainda não haviam sido criados.
Essa luz inicial não dependia de astros, era fruto direto da palavra de Deus. Isso nos mostra que a verdadeira luz não vem das circunstâncias, mas de Deus. Ele é a fonte da luz que ilumina até os lugares mais escuros. Essa imagem encontra sua plenitude em Cristo. No Evangelho de João, ele é chamado de a luz que ilumina todo o homem. Assim como a primeira criação começou com luz, a nova criação em Jesus também começa com luz. A luz que vence as trevas do pecado e traz vida eterna. E aqui está o chamado prático. Em meio às trevas pessoais que cada um enfrenta, sejam elas medos, dúvidas, feridas ou pecados, podemos permitir que a voz de Deus declare: haja luz em nossa história. Porque onde Ele fala, a escuridão não permanece. Depois de criar a luz, Deus separa as águas e estabelece o firmamento, formando os céus. Essa cena revela um gesto de ordem e equilíbrio. O Criador coloca limites, define fronteiras, organiza o espaço. O caos inicial começa a se transformar em um ambiente de harmonia. Essa separação das águas nos mostra que Deus é Senhor da ordem. Ele não é um Deus de confusão, mas de clareza. Assim como no cosmos, Ele delimitou céus e mares, também na nossa vida, Ele deseja estabelecer equilíbrio. Há momentos em que vivemos como se tudo estivesse misturado, sem direção. Mas o mesmo Deus que organizou o universo pode organizar nossos pensamentos, sentimentos e caminhos. O firmamento, ao ser criado, não é apenas uma barreira física. É também um sinal espiritual de que Deus sustenta a criação. Ele ergue um espaço onde a vida pode florescer, um ambiente onde a humanidade um dia poderia respirar, crescer e contemplar a beleza do céu. Quando olhamos para o céu, somos lembrados desse gesto original de Deus. Ele não apenas criou, mas estabeleceu limites para proteger a vida. Da mesma forma, em nossa caminhada espiritual, precisamos reconhecer que os limites de Deus não são prisões, mas proteção. São fronteiras que nos guardam e nos conduzem ao verdadeiro equilíbrio. No terceiro dia, a palavra de Deus ordena que as águas se recolham e apareça a terra seca. É nesse momento que surgem a vegetação, as sementes e os frutos. A criação começa a mostrar sua capacidade de gerar vida e multiplicação. Cada semente traz em si o mistério da promessa. Algo pequeno, quase invisível, capaz de produzir abundância. Esse detalhe nos ensina algo profundo. Deus poderia ter criado árvores já prontas e jardins cheios de frutos maduros, mas Ele escolheu começar pelas sementes para revelar que a vida é um processo, que a abundância nasce da paciência e da confiança. O ritmo da criação é também o ritmo da fé. Plantar, esperar, cultivar e colher. Espiritualmente, essa cena nos lembra que nossa fé também é uma semente. Muitas vezes parece pequena e frágil, mas carregada de potencial. Quando colocamos essa semente nas mãos de Deus, ela germina e se torna fruto de esperança, amor e transformação. É a lógica do Evangelho. O menor pode se tornar grande. O invisível pode transformar o mundo. O terceiro dia revela que o Criador não apenas organiza a terra, mas a enche de vida. E assim como Ele deu fertilidade ao solo, também deseja dar fecundidade à nossa vida espiritual, para que sejamos árvores que produzem frutos que permanecem. No quarto dia, Deus cria os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para adornar os céus. Esses astros não são apenas enfeites cósmicos, eles têm uma função clara:
marcar dias, estações e anos, estabelecer ritmo e ordem para a criação. O tempo, que até então era apenas sequência de acontecimentos, passa a ter ciclos, um compasso divino que guia a vida. Esse detalhe nos revela algo essencial. Deus não apenas trouxe luz no primeiro dia, mas agora deu direção à luz. Ele estabeleceu o equilíbrio entre dia e noite, trabalho e descanso, começo e fim. A criação passa a ter cadência, como uma música composta pelo Criador. Na nossa vida espiritual, isso nos lembra que tudo tem um tempo certo. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de falar e tempo de silenciar, tempo de lutar e tempo de descansar. Confiar em Deus é aceitar o compasso que Ele estabelece, sem tentar apressar o que ainda não amadureceu. Os astros também apontam para algo maior. Enquanto muitos povos antigos adoravam o sol e as estrelas, a Bíblia nos mostra que eles não são deuses, mas criaturas. Eles não são o fim, mas sinais que apontam para o Criador. O verdadeiro governo sobre o tempo e sobre a história não pertence aos astros, mas ao Senhor que os fez. No quinto dia, a criação ganha movimento e diversidade. Deus enche as águas de peixes e os céus de aves, trazendo cores, sons e formas que revelam sua criatividade infinita. É um momento de abundância. O mar, antes silencioso, agora transborda vida. O céu, antes vazio, agora se enche de vozes e asas. Esse detalhe mostra o prazer de Deus em criar com beleza. Ele não se limitou ao necessário, mas encheu o mundo de variedade. Cada espécie é única, cada criatura reflete um traço da generosidade do Criador. A vida não é fruto do acaso, mas expressão da alegria divina. Espiritualmente, esse dia nos ensina a valorizar a diversidade que existe na própria humanidade. Assim como cada peixe e cada ave tem sua função, também cada pessoa foi criada com dons e talentos diferentes, todos necessários para a harmonia da criação. A beleza está justamente na multiplicidade. O quinto dia é também um lembrete de que o Deus que encheu o mar e o céu de vida deseja encher também o nosso coração. Onde antes havia vazio, Ele coloca abundância. Onde havia silêncio, Ele traz cântico. Quando abrimos espaço para o Criador, nossa vida deixa de ser repetitiva e se torna plena de cores, sons e sentido. O sexto dia marca o ponto mais alto da criação. Depois de formar os céus, a terra, os mares e todas as criaturas, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Esse detalhe muda tudo. O ser humano não é apenas mais uma criatura entre tantas, mas o reflexo vivo do Criador. Recebemos a dignidade de carregar em nós a marca divina. Deus confia ao homem e à mulher a missão de dominar sobre a criação, mas não como tiranos que destroem. O domínio bíblico é cuidado, responsabilidade, zelo. O Criador nos entrega o mundo como um jardim para ser cultivado, preservado e amado. Somos chamados a ser administradores da obra de Deus, não donos dela. Esse versículo também revela a beleza da complementaridade. Homem e mulher foram criados para viver em comunhão diferentes, mas iguais em dignidade. Unidos refletem mais plenamente a imagem de Deus, que é amor e relação. Espiritualmente, o sexto dia nos lembra de algo essencial. Nossa identidade não vem das circunstâncias, nem das opiniões alheias. Nossa verdadeira identidade vem de Deus. Somos imagem e semelhança dele. Isso significa que cada vida tem valor infinito. Cada pessoa carrega dentro de si
uma centelha do Criador. Se Deus confiou tanto a nós, é porque também nos chama a viver à altura dessa dignidade. O sexto dia é um convite a redescobrir quem somos. Filhos amados, guardiões da criação e reflexo da glória de Deus. Depois de 6 dias de criação, o texto bíblico nos apresenta um gesto surpreendente. Deus descansa. Ele não descansa porque se cansa, mas porque contempla e celebra a obra realizada. O 7º dia é abençoado e santificado, tornando-se um tempo separado, diferente de todos os outros. Esse detalhe revela algo profundo. O descanso não é vazio, não é mera pausa. O descanso é comunhão. É o tempo em que o Criador convida a humanidade a partilhar de sua alegria, a viver em intimidade com Ele. O sábado bíblico é mais do que parar de trabalhar. É dedicar tempo a Deus, reconhecer que tudo o que temos e somos vem dele. Na nossa vida, quantas vezes vivemos mergulhados em pressa, correria e ansiedade? E quantas vezes esquecemos de que o verdadeiro descanso não está em parar de fazer coisas, mas em estar na presença de Deus. O 7º dia nos lembra que fomos criados não apenas para produzir, mas para adorar. Não apenas para agir, mas para contemplar. Espiritualmente, o descanso de Deus aponta para uma promessa ainda maior, a eternidade. O sábado é um sinal da vida futura, onde todo cansaço dará lugar à plenitude e toda luta será transformada em paz. O 7º dia nos recorda que o nosso destino final é habitar para sempre na comunhão com o Criador. O relato da criação não é apenas uma narrativa antiga, é um mapa espiritual para a nossa vida. Do caos inicial à harmonia do 7º dia, vemos um Deus que cria, organiza, abençoa e conduz tudo com propósito. Ele é o Senhor que transforma trevas em luz, vazio em plenitude, confusão em ordem. E se Ele fez isso no universo, também pode fazer na sua história. A criação nos lembra que não somos fruto do acaso. Fomos sonhados, amados e moldados à imagem e semelhança de Deus. Cada detalhe do cosmos fala da grandeza do Criador, mas também do cuidado pessoal que Ele tem por cada um de nós. O início de tudo é, ao mesmo tempo, a raiz da nossa fé e o destino da nossa esperança. Aqui está o desafio espiritual. Ao longo desta semana, separe um momento por dia para contemplar a criação. Pode ser ao olhar para o céu, para uma árvore, para um rio, ou até mesmo para o rosto de alguém ao seu lado. Ao contemplar, faça uma oração simples de gratidão. Senhor, Tu és o Criador de tudo, recria também em mim um coração novo. Essa prática vai ensinar você a enxergar a presença de Deus não apenas nas Escrituras, mas em cada detalhe da vida. E agora rezemos juntos. Senhor, Tu és o Deus do princípio e do fim. Tu que criaste céus e terra com a força da Tua palavra, cria também em nós a ordem, a luz e a vida que precisamos. Dá-nos olhos para contemplar a Tua obra, gratidão para reconhecer os Teus dons e fé, para confiar que Tu ainda estás criando algo novo dentro de nós. Que cada pessoa que escuta esta mensagem sinta hoje o sopro do Teu Espírito, que transforma e renova todas as coisas. Amém.